pouquinho antes de Judas. Vamos ler a carta toda, pequenininha, 15 versículos somente. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazes, mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão bom testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Amém? Estende as suas mãos na minha direção, me abençoa, peço que Deus fale com você através da minha vida nessa manhã. Espírito da verdade, vem falar conosco nesse momento, vem nos abastecer do teu alimento, vem tomar a direção sobre as nossas vidas, porque teu é o reino, teu é o governo, o domínio e o poder pertencem a ti, meu Pai. Em nome de Jesus, vem falar aqui nessa manhã o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Essa semana eu estava dando uma olhada lá nas minhas redes sociais, procurando uma foto antiga da igreja para buscar uma informação, e eu dei de cara com aquele período em que a gente estava vivendo o Congresso Missões Nova Almeida, que Deus nos trouxe aqui muitas revelações, e tinha ali algumas frases que eu falei nas mensagens que eu coloquei no meio, ali nas redes sociais, e uma delas dizia o seguinte: um missionário, ele ganha algumas pessoas para Jesus e ele planta uma igreja. E uma igreja funcionando, ela ganha multidões. Amém? Essa é a promessa bíblica. Uma igreja, quando ela é bíblica, quando ela funciona da maneira que a gente lê ali, cada parte bem ajustada um ao outro, bem ligado, um membro bem ligado ao outro, através desse firme ajuste, a igreja edifica-se a si mesma, em todos os sentidos. A gente aprende na Bíblia que isso acontece tanto em termos de qualidade, na formação da nossa semelhança a Cristo, a imagem de Cristo em nós, como, consequentemente, multidões que a igreja vem alcançar. Mas, meus irmãos, isso é para uma igreja, como eu disse, que funciona biblicamente. E para ela funcionar biblicamente, algumas coisas, alguns conceitos que a gente carrega como igreja, a gente precisa se desfazer.
Infelizmente, são aí quase 2000 anos de história da igreja e contaminação humana de diversos líderes e líderes ao longo da história, de culturas e culturas que foram incorporando o seu jeito de ser e suas manias. A vida da igreja, que muitas vezes não tinha nada a ver com aquilo que era o plano original de Jesus. Por isso é importante, meus irmãos, a gente ter uma postura como igreja de Jesus que poucas têm. Eu estou disposto a jogar qualquer coisa para o alto para ser aquilo que Jesus espera que eu seja. E a minha oração sempre vai ser: Senhor, faz o que quiser aqui com essa igreja. Irmãos, tem igrejas que estão presas a vínculos denominacionais terríveis, que não podem dar um passo sem pensar: o que será que o pastor fulano vai dizer? O que será que o meu bispo vai dizer? O que será que tal autoridade vai dizer sobre nós? A nossa autoridade precisa estar ali nas Escrituras, e cada vez que a gente percebe que algo ali está dizendo o contrário daquilo que a gente está vivendo, a gente não tem que ir lá e mudar a Bíblia, não, a gente tem que mudar a gente, mesmo que isso contrarie os nossos gostos, mesmo que isso contrarie a nossa formação, seja familiar, seja acadêmica, mesmo que isso contrarie os nossos folclores pessoais, os nossos conceitos arraigados na alma. Eu me lembro de uma família que se converteu, que tinha um altar em casa, com tudo quanto é santo, e eles entenderam pela palavra, o Espírito mostrou para eles que eles tinham que se desfazer daquilo, que aquilo estava traindo coisas ruins, porque atrás de todo ídolo, a Bíblia garante, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que espíritos malignos se aproveitam daquilo e captam a adoração que deveria ser só para Deus. Por trás de cada ídolo há um demônio, mas eles não conseguiam se desfazer, eles não conseguiam quebrar aquelas coisas, porque para eles, aquilo por décadas e décadas era a sua maior expressão de devoção a Deus. Eles acreditavam que estavam fazendo aquilo para Deus. Aí o filho foi mais para frente, pediu autorização, os pais autorizaram, e foi lá, levou no terreno baldio e fez aquilo que ele sentiu que deveria fazer. Detonou tudo. Irmãos, aqui a gente não chuta santo, a gente não quebra santo de ninguém, mas aquilo era propriedade deles, e eles entenderam assim. E como foi libertador para aquela família. Mas algo dentro deles, mesmo eles sabendo aqui, e sabendo no coração que aquilo precisava ser feito, existia algo chamado religiosidade, que impedia de dar um passo à frente. Como igreja de Jesus, a gente tem que estar disposto a jogar tudo para o alto, para ser completamente aquilo que Ele quiser, para o tempo que nós estamos vivendo. Amém, meus irmãos? Tendo dito essas coisas, vamos ao texto. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é o texto que vai esclarecer uma das direções que o Espírito de Deus nos tem levado como igreja local. Algo que Ele quer restaurar em nós como propósito no coração dEle para a sua igreja. Aquilo que Ele sempre sonhou para a sua igreja. Ele quer mostrar para a gente: é isso que eu quero que vocês sejam. E esse texto começa ali, como é uma carta, com uma apresentação, não é? O presbítero, a gente sabe que é João, ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Irmãos, esse Gaio, a gente não sabe se é o mesmo que aparece em outros momentos do Novo Testamento, porque existe um Gaio que aparece tanto em Atos como nas cartas de Paulo. Era um nome comum, mas eu acho que era ele mesmo, porque algumas características dele batem, e a gente vai ver isso aí no decorrer do texto. Mas eu queria chamar a atenção para algo no início desse texto, quando João fala assim: a quem amo na verdade. Você percebeu como a palavra verdade se repete nesse texto? Quem percebeu? Ainda fiz uma ênfase assim, parado, dar uma reforçada, não é verdade? Irmãos, em 15 versículos, a palavra verdade aparece 6 vezes, e mais uma derivada dela, acho que é verdadeiramente, que ainda aparece. Há uma ênfase nisso. E é curioso porque verdade não é nesse sentido que a gente usa no dia a dia de o contrário da mentira. A gente sabe na Bíblia que Jesus se identifica como a verdade, não é?
Não é um conceito filosófico, é uma pessoa. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E aqui nesse texto a gente vai vendo que ele fala, na verdade, até aí tudo bem. Daqui a pouco ele fala, porque a tua verdade. E daqui a pouco ele fala assim, e a verdade também testifica. Tipo assim, ele perguntou para a verdade e a verdade respondeu para ele. E quando você olha na primeira carta de João, você percebe que ele fala assim, e o Espírito testifica, e o Espírito é a verdade. Se não me engano, verso 1, 6, depois eu confiro lá para vocês. Leia a carta todinha que você chega nesse versículo. Ele está chamando o Espírito da verdade, de verdade. E ele está usando isso o tempo todo no relacionamento com o Espírito Santo, para coisas do dia a dia da igreja. Testificando, o Espírito Santo, a verdade testifica com ele sobre o comportamento dos seus filhos na fé. Gaio é tido aí nesse texto, é chamado por João como filho. Ele está exercendo uma paternidade espiritual sobre a vida daquele homem. E aí, meus irmãos, ele começa a dizer o seguinte: nós temos aí três personagens. Nós temos o Gaio, nós temos o, me ajudem o nome esquisito do cara, Diótrefes e Demétrio. Nós temos bons exemplos e nós temos um exemplo muito ruim. E ele fala, meu filho, imita quem presta, por favor. Quem faz coisa errada não é de Deus. Você está fazendo tudo certinho, olha só. Eu estou sabendo, eu estou daqui e ouvi que você está aí acolhendo os irmãos. O pessoal chega aí na região da igreja e você acolhe bem eles em casa. Você está fazendo correto, continua assim. Porque esse pessoal está fugido aí, está andando de um lado para o outro por causa do nome. Que nome é esse? O nome que há sobre todo nome, o nome de Jesus. É possível que fossem pessoas vindo da perseguição por causa do nome de Jesus. É possível que fossem missionários itinerantes. É bem possível que seja isso, porque fala assim, sem nada receber dos gentios, porque no mundo grego tinha aquele hábito de filósofos saírem fazendo discursos e tentar ganhar dinheiro das pessoas com isso. Então ele fala assim, eles saíram por causa do nome e não receberam nada dos gentios. É possível que fossem as duas coisas ao mesmo tempo. Gente fugida e pregando o evangelho ao mesmo tempo. E o que o Gaio estava fazendo? Acolhendo esse povo em casa. E ele fala, você está fazendo muito bem. Mas eu fiquei sabendo que esse tal de Diótrefes, esse cara, eu mandei umas cartas para vocês, mas pelo visto não chegou, né? O contexto mostra isso, porque esse sujeito quer ter a primazia no meio de vocês e não os recebe. Provavelmente não estava nem recebendo as cartas, nem as pessoas que estavam mandando as cartas, porque ia sempre com um missionário, um ajudante de um dos apóstolos levando. Ele não está recebendo ninguém. E pior, ainda está falando mal da gente. Quando eu estiver aí, eu chegar, eu vou confrontar esse cidadão, vou trazer à memória essas coisas que ele está fazendo. E aí ele diz o seguinte: além dele não receber os irmãos, ele ainda está impedindo aqueles que querem receber. Ou seja, ele era uma influência péssima no meio da igreja. E aí, João vai lá e cita o Demétrio e fala que a verdade tem testemunhado coisa boa a respeito dele. Tipo assim, você quer uma referência? Se baseia no Demétrio, não se baseia nesse cara não. Irmãos, qual que é o cerne da mensagem dessa carta? Uma coisinha chamada acolhimento. Uma coisinha que era uma ênfase na igreja primitiva, sobre você saber acolher bem as pessoas, serem hospitaleiros uns com os outros. Lembra do que eu comecei dizendo? Que existem coisas que a gente precisa aprender completamente a ser como igreja. Não quer dizer que a gente não seja, mas que Deus quer nos alinhar seriamente nessa direção. Grave essa palavra, acolhimento. O que quer dizer acolhimento? Você vai ver ali na sua raiz. Tem a ver com você receber alguém na sua casa, tem a ver com você ser hospitaleiro com as pessoas. Você já chegou na casa de alguém, você já teve que ser hóspede na casa de alguém?
Você já esteve num lugar que você se sente desconfortável, embora as pessoas estejam sorrindo e até fazendo sala para você, você sente vontade de não estar ali? Tem alguma coisa que não encaixa? Tipo assim, eu estou sentindo que eu já estou incomodando. Eles estão aqui na deles e eu estou aqui tipo... Mas existem alguns ambientes que você chega. Eu tenho alguns familiares que quando eu vou visitar, eles soltam um pouco, saem no tapa um com o outro para saber na casa de quem que eu vou ficar. E eu sei que eu estou incomodando, eu sei que eu estou mudando a rotina daquela casa, eu sei que a minha presença vai fazer às vezes eles quererem fazer algo que de repente eles nem fariam, mas eles fazem de uma tal forma que eles não querem que eu saia dali. Eles se preocupam com cada necessidade minha. Você já tomou café da manhã? Você quer jantar ou você quer lanchar? O que vocês fizerem, se preocupa comigo não. Mas eles estão ali preocupados com as minhas necessidades. O tempo todo querendo que eu fique mais um pouquinho. Eu preciso ir embora. Não, fica mais. Está tão bom você aqui. Hospitalidade, acolhimento. Ao mesmo tempo, nós temos o Diótrefes, que ele gosta de ter a primazia. O que é a pessoa gostar de ter a primazia? Ele quer ser o centro das coisas. Não é errado em algumas situações, por exemplo. Se você chega em um determinado comércio, você chega num restaurante, tem várias opções. Se você entrou em um, você não é bem tratado ali, para que você vai ficar? O cliente tem sempre razão. Eu chego num lugar onde estou sendo bem tratado. Se o meu propósito é esse, se eu estou ali como cliente, não é? O que eu faço? Eu saio fora. Teve um restaurante em Praia Grande que uma vez foi eu, a gente, as crianças, meu pai, e eu lembro que a área era bem novinha, bem de colo. E tinha um cartaz, eu fui tirar a dúvida com o garçom ali, ele me confirmou. Para cada criança de colo tinha que ter um prato específico para ela e tinha que pagar o mínimo do prato. Aí, gente, tchau, fui, nunca mais volto. Por quê? Eu preciso, num ambiente desse, ser bem tratado, porque eu sou um cliente. Amém? Estou pagando? Mas, meus irmãos, na vida a gente não é o cliente. Na vida não é a gente que tem que ter a primazia. Quem tem que ter a primazia é Cristo. Quem nós somos então na vida? Nós somos o hospitaleiro, nós somos aqueles que estão servindo ao outro. E quando a gente fala em igreja reunida, meus irmãos, isso é algo fundamental. A gente precisa aprender a acolher bem, porque enquanto a gente viver como se fosse Diótrefes, a gente vai querer ter primazia na igreja, a gente vai estar preocupado se a nossa vontade está sendo feita, se está cantando a música que a gente gosta, se a pregação é no estilo como a gente foi acostumado. A gente quer ser cliente dentro da igreja, a gente quer que a nossa vontade seja cumprida o tempo todo. Mas quando a gente realmente é hóspede, aliás, hospitaleiro, a primeira pessoa que a gente tem que fazer as vontades de toda forma é o papai. Pode entrar, a casa é tua, não é assim que a gente canta? Estava pensando outro dia lá em casa a respeito da minha própria casa, né? Essa casa é tua casa, nós deixamos ela para você, Jesus. Aí eu olhei assim, eu tinha feito a bagunça nada, deixa eu arrumar essa casa aqui. Eu estou falando que eu deixei ela para Jesus, estou deixando esse caos. A primeira pessoa que tem que se sentir bem no nosso meio, acolhida, por todas as suas vontades sendo feitas, é Jesus. Mas, meus irmãos, o que Ele deseja de nós é que a gente acolha aqueles que estão chegando. Sua necessidade aqui, como filho, não é ser bem servido, a sua necessidade é servir. Bebês precisam ser servidos, filhos mais crescidos servem os irmãos mais novos.
A maturidade que Deus tem nos levado tem a ver justamente com isso, da gente parar de querer ter primazia nas coisas e entender que a gente já tem mãozinha, bracinho, perninha, e a gente pode ajudar a servir aqueles que são mais novos. E meus irmãos, no tempo que a gente está entrando, escatologicamente falando, em que o mundo caminha para um período de grande tribulação, as igrejas que vão sobreviver são as igrejas refúgio, igrejas acolhedoras, igrejas que conseguem realmente receber a pessoa do jeito que ela chega, sem os preconceitos evangélicos, sem as cismas, sem as nossas friezas culturais. Aqui na região que a gente mora, no nosso estado, a gente não percebe as nossas coisas. Por exemplo, você sabia que você, capixaba, fala com sotaque? Só quem rodou e conviveu com outros e ouviu pessoa rindo da sua cara, você ri dele porque ele fala porta, você ri do carioca porque ele fala arroz de casca, mas eles falam que a gente puxa o S. A gente não percebe as nossas características. Quem vem de fora, você sabe o que eles reclamam do povo daqui da nossa região? Que nós não somos acolhedores. Conversa com um mineiro chegando na nossa igreja. Estou falando mineiro crente, daqueles que chegam e vê a glória, né, e se deslumbra. Uau! Estou falando uma pessoa normal que entrou na igreja. A dificuldade que tem de estabelecer vínculos e relacionamentos. Porque o mineiro, como diz o pessoal, é dado. Ele te recebe na casa dele já pela porta da cozinha. Já senta e toma um cafezinho, queijinho, e te recebe assim. Você consegue uma entrada na vida da pessoa muito mais fácil, porque é naturalmente acolhedor. Mas como eu disse para vocês, quando nós temos a nossa cultura, uma característica que está distante com aquilo que a Bíblia nos leva a ser, nos ensina a ser, o que a gente faz com essa característica cultural? Chuta pro alto. A gente quer de todas as formas tudo que o Espírito quer para nós. E o que a verdade quer para você, meu irmão? Seja mais acolhedor do que você. E não se trata de uma coisa de você ser no momento das reuniões do culto. A gente não é igreja no momento do culto, a gente é igreja o tempo todo na vida da gente. Nas reuniões, sim, você precisa ser, mas isso aqui precisa ser algo que revela aquilo que você é naturalmente. Quantas vezes a gente ouve reclamações, fulano de tal é tão legal comigo na igreja, na rua é uma frieza só. Por quê? Está tentando se adestrar a algo, ao invés de ser transformado de dentro para fora. Eu quero sim que vocês sejam na igreja as pessoas mais acolhedoras do mundo. Não só o pessoal que está ali na porta para dar uma recepção, para dar uma orientação, mas, meus irmãos, tanto é que a nossa igreja para tudo só para a gente se abraçar. Que igreja que faz isso? O pessoal pensa, né, acabou o culto, quem veio pela primeira vez, que negócio esquisito. Não, a gente para tudo para um dar um abraço de acolhimento para o outro. E esse não é o momento, pelo amor de Deus, de você rever os seus amiguinhos ali mais próximos. É o momento de você exercer a sua hospitalidade, acolhimento. É o momento de você descobrir as pessoas que estão aqui de primeira vez, que você não conhece o nome, as pessoas que estão sofrendo. Irmãos, o sofrimento está estampado no olhar das pessoas. E os crentes passam assim com frieza e não se dão conta. Qual foi a última vez que a verdade te levou a orar por alguém no momento dos abraços? Vou te falar por que não está acontecendo. Porque você não está com o seu coração ligado no propósito. O propósito desse momento não é saudações infinitas. O propósito desse momento é acolhimento. Como eu sempre digo, há uns 15 anos aqui nessa igreja, talvez mais do que isso, talvez uns 17, tem gente que o único abraço da semana que recebe é quando vem o culto aqui nessa igreja. Abraça com amor, com respeito, com santidade, mas com amor. Perceba a tristeza no olhar das pessoas. Pergunte o nome
Mostre que você se importe. Por favor, se importe de verdade. Não finja religiosamente um acolhimento para atrair mais um cliente. Não é isso. É uma mudança que o Espírito faz de dentro para fora. Seja igreja o tempo todo, seja igreja no ônibus, seja igreja no seu trabalho, seja igreja na sua casa. Seja acolhimento, seja refúgio para as pessoas. Imite aquilo que é bom. E aquilo que é ruim. E tem toda a igreja, tem os diótrofes. Ignora. Segue o exemplo de quem é referência nisso. Não queira você ter primazia, ser servido, os seus gostos sejam atendidos aqui nesse lugar. Mas seja você aquele que fala: Espírito Santo, eu estou aqui. Tem gente precisando de consolo, consolador, eu estou aqui. Como foi gostoso domingo passado à noite, o irmão veio compartilhar comigo como aquele ponto da mensagem que eu contei, aquela tragédia que aconteceu, deixou a alma dele tão destruída, tão pesada. E de repente o Consolador, e a mensagem era sobre isso, o Consolador abraçou. É sobrenatural, meus irmãos, não tem explicação. O papel do Espírito Santo é trazer consolo. Consola. Você carrega o Consolador em você. Você não precisa muitas vezes dizer nada, mas o Consolador está ali, vai trazer consolação. Deixa Ele usar você. Se coloca de pé, meu irmão. Eu quero orar pela sua vida. Nós vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui depois dessa oração. Eu vou orar para que essa unção mesmo do Espírito, que nos torna consoladores com Ele, acolhedores, hospitaleiros, esteja sobre a sua vida e transforme a sua consciência, as suas atitudes. E ao final dessa oração você vai sair do seu lugar. Simples. Faz de conta que é um momento de abraços, mas faz a sério. Se oferece para orar pelas pessoas, dá um abraço. Talvez as pessoas fiquem assim: mas o meu olhar está triste. Não quero saber não, vou orar com você. Posso? E dá um abraço, abençoa a pessoa. Amém? Daqui da frente eu vejo olhares assim, aqui preocupados. Às vezes a pessoa está só cansada, precisa que você ministre a alegria do Espírito sobre ela, a alegria do Senhor, a nossa força. Os que esperam o Senhor renovarão as forças. Um abraço, às vezes vale mais do que uma noite de sono. Creia simplesmente, deixa Deus usar você. Amém? Bota as suas mãos assim. Pai, nós recebemos a Tua palavra e declaramos mais uma vez que essa igreja seja tudo que o Senhor sonha. Eu sei, meu Pai, que nós talvez estejamos longe disso, mas nós queremos que um dia, em pouco tempo, o Senhor olhe para nós e diga: é isso que eu sempre quis que a igreja fosse. E para isso, meu Pai, faça conosco o que o Senhor bem entender. Traga pessoas, tire pessoas, modifica pessoas, transforma, meu Pai, profundamente, para que nós sejamos completamente. Eu me coloco à Tua disposição, meu Pai, para ser transformado pelo Senhor, custe o que custar. E eu sei que muitos aqui também, meu Pai, da mesma forma, fazem essa oração comigo. Meu Deus, que todos esses que ouvirem essa mensagem, seja estando aqui, seja depois da gravação, seja da nossa igreja ou de outra comunidade, de outra igreja local, e da mesma maneira, meu Pai, essa unção de acolhimento esteja transformando cada consciência, modificando cada atitude, de tal forma que cada um de nós que está recebendo essa palavra nessa manhã, receba, meu Pai, e se transforme num acolhedor, meu Deus, e que essa igreja se transforme cada vez mais numa igreja refúgio, em nome de Jesus, amém, amém. Você crê que você recebeu? Sai do seu lugar, seja refúgio para alguém, amém?